todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Para a gente é uma noite muito especial poder compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no coração do CTPI. E eu quero convidar você a participar com a gente aí no chat, coloca o seu nome, a cidade que você está falando e vem com a gente nesse bate-papo, nessa conversa sobre o reino. E eu quero também aqui chamar para essa conversa quem está aqui perto de mim, claro, numa distância adequada. Aliás, toda a equipe aqui cuidando dos protocolos corretamente, isso é muito importante a gente dizer. E eu quero então chamar aqui para a nossa conversa os nossos convidados, os diretores do CTPI, começando aqui pelo Ricardo. Bom estar aqui com vocês, espero que a gente tenha oportunidade de bater papo e aprender muito, não só da história passada do CTPI, mas pelo que vem aí pela frente. Legal, né, legal. Caio? É isso aí, conversar, bater um papo, dar algumas boas risadas. Vou convidar ali o pessoal que está em Sorocaba, aquela vista bonita ali, nosso amigo Renato. Para quem não conhece Sorocaba, esse é um pequeno preview Os da nossa linda arranha-céus metrópole. de Sorocaba. Legal Ok. estar com vocês por aqui, pessoal. Fiquem à vontade para participar no chat. Quanto mais a gente interagir, mais esse tempo vai ser proveitoso e legal. Legal. Agora vamos dar uma viajada lá para uma terra linda, bonita, no Rio de Janeiro. Dar um oi aqui para o Fabrini. Seja bem-vindo, Fabrini. Bom dia, bom dia. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo aí curta bastante esse encontro. Uma alegria enorme a gente estar começando essa grande novidade, que vocês vão conhecer um pouco melhor hoje. Legal. Ainda aí no Rio de Janeiro. Léo, tocando aí para você. Você que é pai de um jornalista aí, já está acostumado com esse ambiente. A gente está parecendo aqui a Fox, né? De repente a gente pode até depois falar um pouco sobre futebol, mas eu estou me sentindo aqui no canal da ESPN, falando com o pai de um grande jornalista do Rio de Janeiro, Leonardo Sayum. É isso aí, Caio. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um enorme prazer estar aqui com vocês. E, sem dúvida, parece mesmo o ambiente da Fox, viu? Uma noite muito especial. Espero que vocês curtam a cada momento, como nós já estamos curtindo. Sejam todos bem-vindos. Legal, vai ser muito Joia. bom esse tempo. Quero também agradecer o pessoal que está servindo aqui. Eu falei dos protocolos, mas também quero agradecer a equipe que está conectada aí através das plataformas, toda a logística que é importante para a gente ter esse tempo real aqui de conversa. O Renato em Sorocaba, o Léo, o Fabrini no Rio de Janeiro, o Ricardo aqui em Campinas. Isso só é possível por causa desse pessoal, aliás. Essa é uma das características do CTPI, especialmente nas nossas conferências, uma grande participação, efetiva participação dos nossos voluntários. E eu quero convidar nesse início aqui também, para a gente falar um pouquinho do CTPI, mas você também pode deixar sua pergunta, participar no chat, interagir junto com a gente. Eu tenho certeza que você está na ansiedade, na expectativa de algumas informações que nós vamos compartilhar, mas também queremos interagir com você. Se você tem alguma pergunta sobre o CTPI, afinal de contas, e agora CTPI, eu quero convidar você a participar. E eu vou falar aqui com o Ricardo. Ricardo, para a gente começar a esquentar essa conversa, muita gente pergunta, né, como que nasceu o CTPI. Inclusive a gente estava aqui conversando, lembrando de alguns detalhes, e eu queria que você compartilhasse com a gente, com quem está em casa, com o pessoal aqui da diretoria, como que nasceu o CTPI. Bom, primeiramente, Caio, eu acho que a gente tem que só lembrar o pessoal que, às vezes, quando a gente escuta, por exemplo, os nossos amigos ou irmãos lá da cultura norte-americana, pessoas que estão à frente de grandes igrejas ou grandes organizações, sempre quando eles contam a história, eles contam a história assim meio romanticamente, dizendo que um dia alguém teve uma grande visão e por isso as coisas aconteceram, né? Mas eu não sei se isso se adapta à história do CTPI, porque o CTPI começa por acaso. Quando nós estamos numa conferência de pastores aqui no Brasil, uma conferência que o pastor Tim Keller veio ser o preletor,
Aí ele não falou sobre plantação de igreja, mas a gente conhecia e tinha vínculos com o que estava acontecendo em Nova York, porque na época aí eu estava terminando, estava no último ano de plantação da Chácara Primavera, que foi uma igreja que a gente plantou em parceria com a Redeemer, antes de existir City to City. City to City é coisa mais recente. Naquela época, a Redeemer, como igreja, tinha um departamento que fazia parcerias para plantar igrejas no mundo. A própria igreja local. A própria igreja local. Então, foi uma parceria com a igreja local. E aí, isso foi em 2003, e a gente estava naquela conferência, e eu me lembro que o Renato, ele estava trabalhando com a gente na chácara, e se preparando para um projeto de plantação, não tinha começado ainda o seu primeiro projeto de plantação, estava com 28 anos de idade, 50 quilos. Um menino. Assim, um menino. Um menino de Sorocaba. E aí eu me lembro que conversando na época com o Badu, um amigo lá do Rio de Janeiro, que na época plantava a comunidade presbiteriana da Barra da Tijuca, e o Daniel, um amigo de Niterói, que estava plantando uma igreja ali, mais conhecida como Betaninha, nós falamos sobre as dificuldades que a gente estava enfrentando como plantadores. E a gente falou, bom, mas por que a gente não começa a falar de plantação de igreja? Pelo menos na perspectiva do que a gente está sofrendo, do que a gente está fazendo de errado, para que aqueles que vão vir atrás da gente não cometam os mesmos erros. E foi quando nós começamos a viajar de maneira muito precária. A gente fazia 3 fóruns seguidos. Por exemplo, terça-feira em São Paulo. De São Paulo a gente viajava para o Rio e fazia um fórum no Rio. Do Rio a gente viajava para Campinas e fazia um fórum em Campinas. Às vezes esses fóruns tinham, sei lá, 15, 12 pessoas assistindo. E assim a coisa começou a acontecer. Até que num determinado momento, jovens começaram a se aproximar e começaram a plantar novas igrejas. E um dia, o Tommy Kires, que na época era o secretário da Spanish River Church para a plantação de igrejas, ele falou, eu vou visitar o Brasil. Falei, bom, já que você vai visitar o Brasil, por que você não dá uma palavra para os nossos plantadores aqui? E ele topou, e a gente resolveu convidar os plantadores e os amigos dos plantadores. E nós reunimos cerca de 60, 70 pastores e líderes para ouvir o Tom Kires por 2 dias, e a gente não sabia, mas ali estava nascendo a nossa primeira conferência. Então o CTPI, ele não começa com uma grande visão. O CTPI começa com um grupo de amigos que resolve fazer alguma coisa que estava ao alcance deles para servir a igreja. E gradativamente Deus foi abençoando e foi dando amplitude na influência do CTPI, né? É legal você falar sobre esse sentimento, né, de amizade, de pessoas que acabam convergindo no mesmo propósito, porque uma das características da própria conferência ainda é esse encontro. De muitos pastores que vão lá para se encontrar, que são amigos, né, que querem partilhar essa experiência do ministério, que querem se conectar. E isso acabou ficando como característica daquilo que veio a se desenvolver, né? Isso é uma coisa muito legal. Já que você citou Renato, aí, jovem, prodígio, né? Renato, queria perguntar para você, durante esses anos, né, como que o CTPI foi se desenvolvendo? Você estava lá junto com o Ricardo, grupo de amigos. Fala para a gente desse desenvolvimento. Especialmente nesses últimos anos, como que o CTPI tem atuado, tem se desenvolvido como uma organização que serve aos pastores e também às igrejas, né? O CTPI foi se desenvolvendo à medida em que a gente se desenvolvia também, como pastores e como plantadores. Eu lembro que no primeiro fórum que a gente realizou, eu estava começando a plantação de uma igreja em Vinhedo, não tinha experiência nenhuma, eu tinha só o desafio de contar para o pessoal o que a gente estava fazendo. E no final da minha palestra, eu apresentei um filme, um trecho de um filme do Senhor dos Anéis, né?
E para brincar comigo, o Badu se aproximou e disse assim: Renato, que palavra marcante a sua palavra, viu? Puxa, foi sensacional. Por sinal, qual foi mesmo o filme que você passou? Eu preciso anotar isso, né? E começou a bagunçar dizendo que a melhor parte da minha mensagem tinha sido o trecho do filme O Senhor dos Anéis. Ou seja, a gente estava se divertindo, a gente estava plantando igreja e a gente, ao mesmo tempo que se desenvolvia o CTPI numa direção que a gente nem mesmo conhecia, como disse o pastor Ricardo. À medida em que o tempo foi passando, a gente sentiu a necessidade de trabalhar melhor o assessment, que é uma ferramenta muito preciosa para a gente poder avaliar plantadores de igreja. Foi um grande desafio, nós tivemos vários encontros de vários dias, usando diversas ferramentas. Foi um trabalho muito duro, muito sério, de confecção de uma ferramenta brasileira, para poder abençoar os pastores do nosso país, né? Então, à medida em que a gente foi se desenvolvendo, a gente foi crescendo, a gente foi tendo experiências, o CTPI foi crescendo também. E aí, acho que vale uma menção importante, viu, Caio? Enquanto algumas pessoas desejam começar uma organização para gerar um movimento, o CTPI foi numa direção diferente. A gente primeiro cresceu como movimento, para depois se tornar uma organização. Então, louvado seja Deus por tudo que tem acontecido ao longo desses anos todos. Legal, Renato. Eu quero interagir aqui um pouquinho com o pessoal que está no chat e também dizer para você que está faltando um componente ali, talvez o componente mais saudável, eu não vou dizer porque o Fabrini é todo fitness também, né, Fabrini? Mas eu diria que o mais musculoso da diretoria não está presente, que é o Ricardo, o Costa. Não é você, você achou que ia falar que o mais musculoso é você? Não, é o Costa, né? Ricardo Costa. Ricardo está se recuperando de uma cirurgia, a gente quer aqui mandar um abraço para ele, agradecer a Deus pela vida dele, pela recuperação dele também. Eu tenho certeza que ele está acompanhando e também orando para que esse encontro de fato seja oportuno na vida de quem está aqui assistindo. Então, olha só que legal. A gente tem um pessoal aqui, eu quero citar as cidades, né? Brasília, Sorocaba, Floripa, Jundiaí, Franca, Capivari, Uberlândia, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Cristal, no Rio Grande do Sul, Juiz de Fora novamente, Campinas, várias pessoas aqui de Campinas, Sorocaba novamente, Londrina, Rolândia, Sengés, Itapeva, Sorocaba novamente, Gramado, olha só, hein? Gramado tá gostoso lá. Sorocaba, de fato, é uma metrópole, né, Caio? É muita gente, né? Cara, Sorocaba é demais. Deve cara. ser o Renato que está conectado aí, que você está olhando. Campinas, eu acabei de falar agora, o Ricardo estava aqui falando que Campinas tem 5G agora, olha, né? Mas Sorocaba já tinha 5G também. Tem 5G aí, Léo? Tem 5G aí, Fabrini? Tem, tá vendo? Ele achou que Campinas foi a primeira cidade a ter 5G, mas outros locais já têm 5G também, né? Bom, vamos lá. Juiz de Fora, tem aqui várias cidades, se eu ficar lendo, vou passar. Ok? Fabrini, eu queria falar com você aqui um pouquinho, enquanto a gente está interagindo no chat. Hoje, e essa é uma conexão importante, né? A gente teve aqui uma história, um relato, o desenvolvimento, o crescimento do CTPI. E hoje, qual a importância, nesse momento, que o CTPI tem para a igreja brasileira? Acho que é um ponto muito importante a gente pensar e conectar o CTPI hoje. Qual a importância que o CTPI tem para a igreja brasileira? Caio, o CTPI se junta, em termos de conteúdo, aos grandes movimentos de formação, de inculcação de cultura do Brasil, de instituições que vêm há alguns anos tentando formatar o pensamento do pastor brasileiro. Mas o CTPI tem uma característica única, singular, que faz dele algo muito especial, que é focar toda a energia no que diz respeito à plantação de igreja. Nós, pela bondade de Deus, nos tornamos o primeiro grupo a atrair a atenção de
milhares de pessoas que estavam fazendo isso em suas denominações, em suas igrejas, de uma forma aleatória, desconectada, com projetos sem objetivos muito claros. E o CTPI surgiu a partir da mentalidade, da necessidade de plantadores de igreja. Então, hoje, a grande contribuição do CTPI é oferecer um conteúdo focado num corte do pastor brasileiro, que é a questão da plantação de igreja. A gente não fala só sobre plantação, a gente fala sobre liderança, revitalização, a gente fala sobre reflexão teológica, implicações de todos os tipos. Mas o CTPI tem como uma característica muito distintiva esse empenho a favor do plantador de igreja, e não só dele, mas da família dele, da esposa, dos filhos. Então, é um motivo de muito orgulho para a gente poder entrar no cenário brasileiro já hoje com uma presença muito grande, com uma reputação muito boa, falando de modo muito objetivo para pessoas, instituições, denominações que visam plantação de igreja. Então, acho que a grande contribuição do CTPI é oferecer reflexão de muita qualidade, treinamento de muita qualidade, acompanhamento de muita qualidade, a partir de um foco: plantação de igreja, revitalização de igreja, e a ressurgência é esse surgimento mais novo, é a nova aposta nossa para que sugere uma outra onda de movimento no Brasil. Então, a grande contribuição para mim tem a ver com esse corte voltado para a plantação de igreja. E Caio, aproveitando essa deixa aí do Fabrini, deixa eu só enfatizar uma coisa, porque quando a gente fala que, graças a Deus, o CTPI hoje exerce uma influência sobre a igreja brasileira, inúmeros amigos, amigas, pastores e líderes são muito gratos pelo que a gente tem oferecido. Eu acho que é muito importante, principalmente a geração mais jovem, perceber que nós nunca tivemos a intenção de fazer uma coisa grande. A nossa intenção sempre foi servir com os recursos que a gente tinha. E Deus foi conduzindo e levando. Eu lembro de uma fala do reverendo Antônio Elias, que impactou muito a minha vida, quando ele disse: meu filho, o seu papel é ser fiel. A extensão, a influência do seu ministério é o papel de Deus. É Deus que vai determinar a extensão. O nosso papel é sermos fiéis. E assim, você me instigou a olhar para trás e lembrar que assim, a gente sempre fez coisas pequenas. E a gente sempre foi procurando fazer da maneira mais excelente possível o que estava no nosso alcance. E Deus foi abençoando. E eu preciso até dar um testemunho aqui, que assim como nós brasileiros, o CTPI é um movimento essencialmente brasileiro, quando num determinado momento, e os outros diretores podem confirmar isso, por exemplo, Atos 29 chegou no Brasil. A gente conhecia o Atos 29 dos Estados Unidos. O Atos 29, em termos de plantação de igreja, era uma multinacional. E nós éramos uma pequena organização nacional. A gente falou: CTPI acabou. Agora não tem mais jeito, não vai ter mais espaço para a gente. E Deus continuou nos usando pela sua graça. Aí, de repente, numa época, City to City chega no Brasil. Aí que a gente falou: bom, agora não tem mais vez mesmo, porque City to City é uma super potência mundial em implantação. Então, eu olho para a história do CTPI, eu acho que esse testemunho tem que ficar, especialmente para os nossos pastores das gerações mais jovens, né? Nós nunca sonhamos em criar uma organização do tamanho e com a influência que o CTPI alcançou. A nossa visão sempre foi servir. E outra coisa que ficou claro na minha mente agora, enquanto a gente estava relembrando, é essa questão da amizade. Porque começa com um grupo de amigos, mais tarde Badu parte para um outro projeto, Daniel por problemas pessoais, ele deixa o CTPI,
mas Léo chega, Fabrini chega, e a gente continuou desenvolvendo amizade. Amizade é importante porque ela nos mantém humildes. E eu acho que essa é uma marca do CTPI, uma construção entre amigos. Interessante esse movimento que o Fabrini fala, e você, de alguma forma, coloca essa experiência. A gente recebeu aqui um comentário que é um testemunho que faz valer a pena, e eu vou conectar esse comentário com uma pergunta para o Léo. O Alan Correia disse o seguinte: minha igreja é fruto do CTPI. Olha que legal, né? Valeu a pena. E aí, nesse sentido, a gente quer fazer um movimento de reflexão, o inverso daquilo que eu perguntei, por exemplo, para o Fabrini. Léo, para quem está na plantação e num processo de revitalização, você é alguém que tem falado sobre isso já há alguns anos, tem sido uma referência no que diz respeito à revitalização. Por que é tão importante estar conectado a um ministério como o CTPI? Então, Caio, talvez seja essa a grande contribuição do CTPI, a conectividade. Porque o CTPI ele traz conectividade com intencionalidade. Então, nós nos conectamos porque nós sabemos o que queremos. Nós queremos realizar a missão que Jesus Cristo nos deu, que é ir por todo mundo, né, e pregar o evangelho a toda criatura, e nós acreditamos que a melhor maneira de fazer isso é plantando novas igrejas e revitalizando igrejas. E esta conectividade faz com que tenhamos força na caminhada, porque nós sabemos que a liderança, ela não realiza nada sozinha. A liderança precisa de apoio, precisa de gente que ande ao lado, ore junto, busque a vontade do Senhor, empreenda um trabalho, né, que demanda amor pela obra, pelo Senhor, pelo próximo. E no processo de plantação e de revitalização, a palavra processo é muito importante. Eu tenho que saber onde estou, o que eu tenho na minha mão, qual é o meu contexto, para onde eu vou, como eu quero chegar, onde eu quero chegar, com quem, quais são os colegas, os irmãos de caminhada, né? E assim a igreja, nesse processo, ela vai se solidificando, tanto no projeto de plantação quanto no projeto de revitalização. Qual a importância do CTPI, né, que é a sua pergunta, e por que é importante estar conectado a um ministério desse como o CTPI? Porque nós pensamos todo esse processo juntos, a partir dos nossos erros e acertos. Está certo que a gente fala mais dos nossos acertos do que dos nossos erros, né? Mas nós aprendemos uns com os outros. Uma das grandes vantagens do CTPI é porque nós aqui, os diretores todos, nós somos pastores, plantamos igrejas, revitalizamos igrejas, nós temos essa prática, e ainda somos. Nós não somos executivos, né, de um gabinete, nós somos pastores na prática pastoral já de muitos anos. Então nós podemos compartilhar com irmãos as nossas caminhadas, aquilo que temos aprendido uns com os outros. E nesse processo, o CTPI é esse agente aglutinador de conectividade e de intencionalidade. Você vê, por exemplo, na conferência, é tão bonito na conferência ver os irmãos se conectando, uns abraçam os outros e conversam, quando era presencial, e nós vamos voltar, né, em nome de Jesus, ter de novo essa alegria. E os cafezinhos em volta ali da conferência ficam lotados dessa conectividade, um trocando experiências uns com os outros, contando seus testemunhos, trocando literatura. Então, é uma grande família da fé que se reúne com uma só intenção, realizar essa grande obra. E o CTPI é esse agente de conectividade, dessa soma, né, de experiências, de testemunhos, e um dando força para o outro, porque às vezes nós nos cansamos, né? Nós precisamos de apoio, de oração, e é gostoso um ligar para o outro, um apoiar o outro. Vai se formando esta rede, de fato. E o CTPI é esse nozinho nessa rede que Deus tem usado, né, para conectar tantas pessoas, tantos ministérios, e até de tantas denominações, de tantos estados e até de outras nações. Deus é maravilhoso. Então, essa é a grande contribuição do CTPI nesse processo. Léo, você estava falando e chegou um comentário aqui interessante, né? É uma pergunta, na verdade, do Elder. Como
Como o CTPI, agora eu entendi, conseguiu alcançar tantas denominações? Eu quero só conectar essa pergunta com aquilo que vocês responderam, né? Especialmente com essa questão do pastoreio local. Eu acho que essa é uma conexão. Eu lembro que eu e o Gustavo, alguns anos atrás, e o pessoal da Alu, a gente foi catalogar as denominações e foi incontável assim, a quantidade de denominações que tinham e que participam da nossa conferência. Eu acho que essa já é uma resposta, porque tem a ver com o Ministério Real, o Ministério Local, né? Essas grandes organizações que vieram, de alguma forma, ela não desconectou, elas não desconectaram dessa realidade, que eram pastores de comunidades locais, partilhando os desafios locais, reais, e isso conectou, né? Isso, de alguma forma, fez com que... Aí, ó, Oi, Renato, pode falar. uma outra questão importante Fala Galvão, de fala perceber. Galvão. Pode falar, Galvão. Vamos lá. Uma outra questão importante nesse sentido é lembrar que a nossa ênfase nunca foi uma ênfase doutrinária ou denominacional, né? A nossa ênfase sempre foi da igreja missional. A gente se propôs, ao longo dos últimos anos, a instigar e a fomentar a importância de uma revisão de eclesiologia que considerasse a missão não como um acessório dentro da igreja, mas como a razão maior de ser da igreja. E isso acabou sendo uma bandeira importante que servia para as mais variadas denominações. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Concordo. O que nos uniu foi a teologia missional, e é o que tem nos unido até hoje. Legal. O ponto de encontro entre as mais variadas denominações, os mais variados grupos, o ponto de encontro no CTPI é a missão. É a missão. Não que dentro do CTPI não existam aqueles grupos que enfatizam a teologia reformada, outros enfatizam outras temáticas. No entanto, o ponto de convergência é a missão. E isso fez com que nós tivéssemos aí nas nossas conferências mais de 70 denominações representadas. E que estão conectadas, né? A gente olha aqui no chat, a gente tem diversas igrejas participando. Uma das coisas que quando a gente monta as equipes de trabalho, de comunicação, eu já tive a experiência de trazer até pessoas que são fora do ambiente evangélico para trabalhar, e eles ficaram espantados com o clima, a amizade, o ambiente, né, que é gerado, né? Isso é uma coisa muito bacana da conferência. E essa pergunta, na verdade, eu teria que fazer para os 4, mas eu vou resumir aqui para que pelo menos 2 respondam, até por causa do tempo. Rapidinho aqui, estou com um ponto no relógio. De algo assim, engraçado, alguma curiosidade, porque a gente está falando aqui um pouco sério, dando essa brincadeira faz parte das nossas relações, normalmente, né? E sempre sai alguma história, alguma coisa engraçada, alguma curiosidade de bastidor, que você se lembra, Ricardo. Eu lembro de uma, por exemplo, vou lembrar aqui que o Gustavo tinha acabado de ganhar uma Nespresso, a gente foi fazer a sala dos preletores e eu fiz a cafeteira pegar fogo na cafeteira nova e estava começando essa moda de cafeteira, então hoje é mais barato, né? Tem um valor. Na época era quase um bem durável, né? Você imagina a alegria do Gustavo, os primeiros dias de conferência, ver a maquininha de café dele pegar fogo, né? E você se lembra de alguma coisa assim, alguma coisa de curiosidade, não só acho que de engraçado? Léo? Eu lembro uma. Eu posso contar? Claro, claro. Vou expor aqui agora. Não foi numa conferência de CTPI no Brasil, foi numa conferência no Chile, mas é só para você ver o nível de relacionamento que a gente tem, né, fora. E eu acho que uma das razões pelas quais a gente, graças a Deus, é tão bem sucedido é por causa desse clima. Eu me lembro que a gente, para economizar, a gente sempre, viajando, divide quarto, né? E a gente sempre tem um irmão que ronca muito. E aí, Ele é palmeirense ou não? Ele é palmeirense? Vai chegar lá. É o que está dando risada no momento. Eu lembro de ter reclamado desse ronco com o Léo. Falei, Léo, fulano ronca muito, cara. Aí ele falou assim, Fabrinho, faz uma coisa... Aí ele me ensinou um truque que eu achei que fosse magia negra, porque a coisa funcionou. Ele falou o seguinte, quando você acordar de madrugada, você faz assim, ó.
Aí eu falei, que isso, Léo? Que maluquice é essa? Ele pode fazer que isso funcione. Eu falei, tá bom. Aí eu tava no Chile, eu, o Agreste, o Renato. Acho que o Léo não foi nessa, nem o Costa. Eu dividi o quarto com o Renato. O Renato é uma serralheria. Então, de madrugada. E aí eu falei, vou usar a técnica do Léo. E aí, pelas 2 da manhã, eu fiz. Não funcionou muito. Aí eu fiz de novo. Parou. Depois da terceira. Aí na manhã seguinte, eu tomando café da manhã no hotel com o Renato, eu comentei do ronco, falei do barulho que eu fiz com ele. Aí o Renato falou, cara, graças a Deus, Fabrício, graças a Deus. Porque você fez esse barulho, eu acordei e falei, cara, Fabrício tem algum problema sério, porque ele acorda de madrugada. Tem um tique. Ele acorda de madrugada e faz um barulhinho. Aí eu ouvia você a noite inteira fazendo... Cara, ele tem algum problema. Aí Deve toda ser vez neurológico, pô. Aí agora é comum a gente estar no mesmo ambiente, o Renato dá uma olhada para mim de lado e faz assim, ó. Aí a gente se comunica desse jeito. É uma historinha boba. Muita história boa. Por causa do Léo, a gente inventou essa maluquice. Que experiência. Ô, Onde Caio. você aprendeu isso, Léo? Onde em Goiás você aprendeu isso aí? Não, isso é só para a gente criar factoides, né? E o pessoal acredita, isso é bom. Léo, funciona. Tem uma razão neurológica. O cara dá uma despertadinha, mas não acorda. Ele para de roncar. O Renato é um caso eu fiquei especial, assustado. então, né? Eu fiquei assustado a primeira vez que funcionou. Achei que fosse magia negra. Olha, por sinal, acho que na diretoria, o único que pode reclamar que os outros roncam é o Fabrini. O resto Não tem jeito. não tem como reclamar um do outro, não. O Fabrini é um lord, né? O Fabrini, Não poxa, adianta, é Eu nunca não fitness. roncou na vida. Eu falo em línguas. Dormindo. Mas, ô Caio, nós Oi, estávamos Léo. nos Estados Unidos numa conferência também, e Renato e Ricardo em um carro, a Fabrini e eu em outro carro. Ai. E o Ricardo fez uma curva, saiu, né? Tinha parado no sinal de pare, aí ele arrancou, fez uma curva à esquerda, pegou a outra pista da Avenida Dupla, e o Fabrini parado. E quando foi a hora de ir, eu falei para o Fabrini, acelera esse carro aí, rapaz, você está dando muito devagar. Ele deu uma acelerada muito forte, o carro tinha um motor meio potente, e nós saímos de lado e passamos a 2 dedos da porta do Agreste numa velocidade tão grande que eles depois vieram perguntar o que estava acontecendo com a gente. Então, nós temos um piloto de Fórmula 1 aqui no nosso grupo, que é o Fabrini, e ele é um espetáculo para controlar carro. Quase que a gente subiu num canteiro, atropelou um poste, mas foi tudo, deu tudo certo. Um bom Deu tudo motorista certo. carioca, então. Preparado para dirigir no Rio de Janeiro. Agora, na conferência, Caio, aqui do CTPI, eu estava falando sobre essa alegria da gente encontrar várias pessoas, né? E tem alguns irmãos que a gente só encontra na conferência, né? Porque são de vários lugares do Brasil. E eu encontrei um irmão, passei por ele e ele não me cumprimentou. E ele sempre fez muita festa comigo. E eu assustei com aquilo. Eu voltei para falar com ele, a conferência com mais de 1.000 pessoas, lotado. Eu voltei para falar com ele rapidamente. E falei, e aí, tudo bem? Ele olhou para mim, sério, disse, tudo. E eu disse, como é que tá a família, cara, e tal? E ele, bem. Eu falei, bom te ver. E ele me secando, assim. Aquilo foi me angustiando. Depois que ele percebeu que eu estava estranhando a reação dele, ele pôs a mão no meu ombro e disse, Reverendo Leonardo, o senhor deve estar me confundindo, isso é muito normal. É que o meu irmão gêmeo não perde uma conferência. É bom, hein? Isso que é, de fato, uma boa divulgação, hein? Uma outra coisa muito legal, Caio, de ver, era assim, o Carl Bosma. Porque o Carl Bosma, assim, ele é muito espontâneo, é um pastor já de idade, que sempre esteve presente com a gente no início das conferências, tal. Muitos que estão ouvindo conhecem o Carl Bosma. Ele é um holandês, altão, muito engraçado.
E assim, várias vezes, no meio da sala dos preletores, depois de tomar um café, depois de comer um lanche, ele não fazia cerimônia nenhuma, ele deitava num canto do chão. E teve uma vez que eu vi todo mundo assim tomando um cafezinho e ele deitado, eu tive uma sensação, falei, meu Deus, será que ele infartou? E ele no canto virado. Caiu a pressão. Então essas espontaneidades assim do pessoal sempre foram muito legais. A gente nunca teve cerimônia entre a gente. E dos preletores, que acabam se tornando amigos, aos diretores, que estão juntos há tanto tempo. Legal, esse é um clima legal. Eu acho o Renato mencionou o Carl Bosman e os preletores, né? Uma coisa legal também de bastidor, de conferência e de relacionamento do CTPI, que eu sempre digo que assim, todos os nossos parceiros, todos os preletores nacionais ou internacionais que vêm, eles estão conosco por vínculos de amizade. E isso é muito legal, né? Porque não existe mesmo entre os internacionais, eu me lembro quando o Dave Ferguson estava com a gente, e no meio da conferência, o pessoal teve uma dinâmica muito legal lá com celulares, né? E o Dave Ferguson olhou aquilo e ele ficou assim maravilhado, e ele pegou o celular dele e começou a filmar, e ele disse para mim assim, ano que vem a gente vai fazer isso na Exponential, né? Então, e no ano seguinte nós estávamos na Exponential e ele estava fazendo uma dinâmica que ele tinha visto numa conferência do CTPI. Então, existe uma troca de experiências com esses irmãos, e eu acho que isso é muito marcante, é muito gostoso. Legal. Só lembrando aqui, o Rafael Pijama, viu, o Léo, falou assim, mas isso é verdade, aqui no Goiás tem sabedoria, viu? Não, isso é pijama. Ele deve entender esse negócio de fazer o outro parar de roncar. É verdade, o Rafael é um grande amigo. Vamos fazer uma conexão, acho que uma coisa importante para a gente aqui, falando desse clima que é a conferência, que faz muita falta, né? Especialmente nesse contexto que nós estamos vivendo, de distanciamento, falar um pouquinho da conferência 2021. Ricardo, por que o tema O Mundo Pós-Pandemia? A nova fronteira da missão. Legal, acho que para a gente entender o porquê desse tema, a gente tem que pensar um pouquinho na história da igreja, porque a igreja, nos primeiros séculos, se expande para o mundo gentil. E a nova fronteira da missão era o mundo pagão, o mundo romano, o mundo greco-romano. Na medida em que a igreja se expande, vai chegar um momento que a igreja vê como a nova fronteira da missão alcançar os povos bárbaros do norte da Europa, os povos bárbaros, considerados bárbaros no Oriente, e a igreja precisa se mover naquela direção. Posteriormente, no movimento missionário moderno, a nova fronteira da missão era a África, era a Ásia. Depois, mais tarde, quando o mundo começa a passar por um processo de urbanização, os missiologistas começam a falar que a nova fronteira da missão era a cidade. O mundo urbano era a nova fronteira da missão. E, de repente, nós que vivemos no mundo urbano, enfrentamos essa pandemia que já vai para quase 1 ano e meio que nós estamos vivendo isso, e os principais especialistas e pensadores são claros em dizer que o mundo que nós tínhamos em fevereiro de 2020, esse mundo não existe mais. Esse mundo não existe mais. Eu diria até mais, Caio, o Ricardo de fevereiro de 2020 não existe mais. O Caio de fevereiro de 2020 não existe mais. 17 quilos a menos, só uma observação. Todo esse processo de pandemia mudou drasticamente a gente e mudou a vida. Então, nós paramos para pensar que a igreja no mundo pós-Covid,
é uma igreja que tem que perceber que ela tem diante dela um mundo completamente diferente do mundo de fevereiro de 2020. Eu não sei se todos os que estão acompanhando a gente já parou para pensar como temas emergiram com muita força durante esse período de pandemia. Muita coisa aconteceu. O movimento, por exemplo, Black Lives Matter, o movimento LGBT, o movimento feminista, muitas coisas parece que ganharam muita intensidade. E o mundo mudou muito rapidamente. E aí nós queremos convidar pastores e líderes para pensarem, não só na conferência, mas já através do CTPI Experience que nós vamos ter, começar a pensar e refletir sobre essa nova fronteira da missão, que é o mundo pós-Covid. Quando a gente estava discutindo, né, as terminologias, os textos da conferência, elaborando o briefing, né, para fazer a identidade visual, eu lembro que a gente chegou nesse conceito que você talvez está vendo na arte, que são linhas de um sonar, né, como se pudéssemos prever o que está à frente, né, visualizando esse novo limite. E aí, nesse sentido, Léo, que nós estamos refletindo sobre isso, o impacto, né, desse tema, especialmente do impacto da pandemia na reflexão da missão. Né? O Renato fez uma observação muito interessante, que essa reflexão missional tem sido um ponto de convergência no CTPI. Isso nos conecta a outras denominações. E qual é o impacto da pandemia nessa reflexão da missão, Léo? Olha, é enorme. Nós estamos num novo momento mesmo. Nós estamos ainda assimilando esse impacto. E estamos ainda digerindo, né, o que está acontecendo em todo esse universo. Então, o impacto na missão é enorme. Eu creio, vou usar uma figura, como se você chegasse num lago e tivesse aquele lago com a água parada, quase como um espelho, e você pega uma pedra e joga no meio do lago, e aquela pedra lançada ali no meio do lago, né, ela cria aquelas ondas ao redor dela. Então, nós estamos aí percebendo o impacto dessa pandemia na missão desta forma. Aquilo que estava estagnado, inerte, vamos dizer assim, com processos regulares e tranquilos, com causa e efeito bem definido, eis que, de repente, tudo mudou. E nós descobrimos algumas coisas no meio dessa pandemia. Por exemplo, a fidelidade de Deus. Quem imaginaria que as igrejas iriam ficar tanto tempo fechadas e elas ainda continuariam vivas? Só a fidelidade de Deus para manter as igrejas fechadas presencialmente, mas ainda vivas, e eu diria mais, ativas. Não apenas sendo sustentadas, né, pela generosidade e fidelidade de irmãos e irmãs que, presos nos seus lares, mantiveram ainda assim contribuições para que a igreja continuasse viva, proclamando o evangelho, plantando igrejas. Nenhum dos nossos projetos de plantação de igreja, ele parou. Todos continuaram no meio da pandemia. Não importava se estava no começo da formação de um grupo base ou tinha acabado de abrir o culto público, todos continuaram. E nós vimos uma igreja se redescobrir em termos de estratégia e trocando informações, porque nem todas as igrejas têm um aparato tecnológico, ou tinham na época um aparato tecnológico para transmitir culto online. E aí você vê irmãos pegando o seu celular, conectando no Facebook, né? E fazendo o culto da sua casa, e pessoas assistindo. Então, o impacto na missão foi tremendo, porque nós descobrimos a fidelidade de Deus através da generosidade, do cuidado, do amor, da fidelidade de irmãos, mantendo essa obra através das suas orações, todo mundo preso em casa, através das suas contribuições. Vimos líderes se desdobrando, aprendendo a usar plataformas de transmissão e no interesse de levar essa mensagem. E aí a igreja se tornou cada vez mais essencial. Aquilo que o século XXI estava descartando, a comunidade que estava sendo descartada no século XXI veio mostrar toda a sua força, toda a sua missão, toda a sua relação e de importância
para curar almas, para levar um evangelho que estende o braço ao necessitado, ao pobre, ao carente, e vai até ele com um amor generoso em todas as suas dimensões. Então, o impacto da missão foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. E a mensagem da consolação da vida eterna para aqueles que perderam parentes, como eu perdi parentes nessa pandemia, e outros aí com certeza também, amigos e parentes, e a mensagem do evangelho que consola, da vida eterna, que alcança essa dimensão que nenhuma outra estrutura social tem com esse impacto pela obra do Espírito Santo. Então, o impacto da missão tem sido grandioso, mas ainda veremos muitos outros desdobramentos, como eu usei a imagem, né, dessas ondinhas que estão ainda se propagando por esse lago antes tão inerte. Isso tem sido o questionamento, talvez, de muitos pastores e líderes que estão nos acompanhando, e é exatamente isso que o CTPI quer propor na conferência, essa reflexão. E aí eu quero perguntar para o Fabrini, né, para a gente conectar com esses pastores que estão nos assistindo, quais são os desafios pastorais diante desse novo cenário? O que nós podemos enfrentar e o que alguns já estão enfrentando nessa nova fronteira da missão? Olha, Caio, eu vejo que toda essa pandemia perseverante, ela tem potencializado as nossas fraquezas, né? O cansaço potencializa a fraqueza. A gente, então, cansado, baixa as guardas e deixa aquilo que esconde mais à vista. Então, a gente tem visto, por exemplo, muita gente definhando ao longo dessa pandemia. Muitas pessoas que não estavam psicologicamente bem preparadas, já vinham muito cansadas de uma batida de rotina de trabalho, de família, muito intensa. Nós, há pouco tempo, tivemos uma conferência do CTPI tratando a questão do burnout, do esgotamento. Então, a sociedade vinha numa pegada muito intensa, de ritmo muito intenso, sobre-humano. E a sociedade vem provando uma profunda provação, e uma das características, inclusive apontada essa característica pelos psicólogos, é o sentimento que descreve a pandemia, que é o sentimento de definhar. Então, esse sentimento de definhamento como pessoa não é depressão. A pessoa se encontra num estado quase de apatia. Ela não tem euforia, ela não tem aquele entusiasmo, mas também não está deprimida. Ela está trabalhando, ela funciona. Então, muita gente tem a sensação de estar perdida e navegando sem rumo. Isso vai deixando a pessoa muito angustiada porque, como eu disse, a pandemia tem sido perseverante. Então, lá na Igreja de Caraí, na Plena, a gente está no 11º encontro falando sobre a vida de José, que é um personagem do Antigo Testamento que conseguiu florescer ao invés de definhar em meio a uma grande crise. A vida dele dos 17 aos 30 foi um período grande de crise. E o resultado tem sido incrível porque a gente vai vendo ressonância na vida das pessoas, porque percebe que esse momento, apesar de ser muito desafiador, pode ser um momento de esperança. E a igreja entra nesse contexto. No início da pandemia, para você ter uma noção, eu tive acesso a um dado no Jornal Globo, uma reportagem da Patrícia Kogut. Ela é uma especialista em mídias, em streams, e ela falou que logo nos primeiros 3, 4 meses de isolamento, que o pessoal teve que ficar em casa, houve uma procura no YouTube Brasil para produtos, para programas de culinária, 50%, coisa do tipo. Programas de humor, 60%. Aumentou o número de pessoas que procuraram distrações no YouTube envolvendo jogos, 40%. Aí ela foi a serviços religiosos. O aumento foi para 266%. Então, a gente percebe o desespero das pessoas que estavam de costas para a religião, para a espiritualidade, que, de repente, diante de uma situação como essa, foi buscar no YouTube e encontrou, graças a Deus, muitas igrejas que foram se adequando. Então, a gente tem hoje o desafio de pastorear, como o Agreste colocou, uma novidade. E, a partir do último domingo, eu comecei a me referir aos membros da Plena que estão nos acompanhando também com o termo telemembro, televisitante, telefrequentador. Essa é uma nova realidade. Essas pessoas que estão nos acompanhando da cidade onde estamos, pessoas que estão nos acompanhando de outros estados, de outros lugares, que estão realmente sendo abençoadas, que estão realmente sendo cuidadas, pastoreadas. Não é a mesma coisa que uma comunidade presencial, mas na Plena de Caraí nós já começamos a nos referir a essas pessoas como televisitantes,
telefrequentadores. São pessoas que abrem seus corações, suas telas de notebook, suas telas de telefone e realmente recebem a Deus na ministração do louvor, na ministração da palavra e através dos nossos trabalhos também de atendimento virtualmente falando. Então a gente tem o desafio de cuidar de uma nova igreja híbrida. Eu não acredito que nós em Caraí iremos desconsiderar o alcance que Deus nos deu pelos canais da tecnologia. A gente tem que se aproveitar disso sem desconsiderar a vida concreta, física, presencial da igreja. Mas nós temos, sim, o desafio de telepastorear, o desafio de cuidar remotamente dessas pessoas que precisam de apoio numa sociedade em que a gente vê muita polarização, em que a gente vê muito ódio gratuito, muita ofensa gratuita, muito pouco discernimento, muito reflexo e pouca reflexão. Muito reflexo, pouca reflexão. Isso está causando um dano muito grande na sociedade. Então, a gente está diante de um momento, pastoralmente falando, de mudanças, de desafios de paradigmas, da gente desconstruir algumas coisas e se abrir para novas. E a gente está entrando isso com coragem, né? Como a Igreja de Cristo sempre... Uma das grandes características, Caio, para terminar aqui a minha fala, uma das grandes virtudes da Igreja de Cristo é a sua capacidade de adequação, de adaptabilidade. A igreja é extremamente adaptável, por isso a gente está aqui 2000 anos depois. É por isso que a igreja é universal, é por isso que ela consegue expandir aqui na América do Sul, no Oriente, é por isso que ela se espalha. Então a Igreja de Cristo, ela tem essa capacidade de não se transformar em outra coisa, mas se adequar ao ambiente que é dado pela providência de Deus, né? Interessante, eu marquei aqui muito reflexo e pouca reflexão. E isso me conecta com a pergunta para o Renato. Quais são os desafios teológicos em cima dessa afirmação do Fabrini, nesse mundo pós-pandemia? Excelente pergunta, Caio, porque a gente vive num contexto onde muita gente enxerga a teologia como algo muito estático. Muita gente acaba defendendo alguns postulados doutrinários que nada mais são do que respostas a perguntas que foram feitas no passado, mas que no presente não têm sido feitas mais. O mundo mudou. E quando o mundo muda, a gente muda. E quando a gente muda, a leitura que a gente faz das Escrituras muda também. Não porque as Escrituras são variáveis, não porque a Bíblia precisa ser alterada ou atualizada, mas porque mudam as nossas lentes, mudam os nossos óculos. E à medida em que mudam as nossas perguntas, a gente enxerga as Escrituras de uma outra forma. E a gente não precisa ter medo disso, né? A igreja cristã já experimentou outras transformações enormes. E ela sobreviveu a essas mudanças, né? Tem um teólogo chamado Brian McLaren, que escreveu um livro chamado A Igreja do Outro Lado. Ele diz assim: neste momento, muitos estão desejando voltar para o velho mundo. Amamos nossos velhos mapas e queremos que o mundo se encaixe neles. Outros entre nós, no entanto, anseiam por explorar o novo mundo, criar novos mapas, aprender a nova disposição do terreno, fazer do mundo do outro lado um bom mundo e exercer uma influência positiva nele. Nós precisamos ser esse grupo de pessoas que ousa ler as Escrituras, que são eternas, com as lentes do presente século, com as transformações, com os problemas que tanto nos afetam, para que então a gente consiga escrever novos mapas, novas estratégias, novos caminhos. A igreja vai se reinventar. E isso certamente vai passar pelo que você acabou de dizer, Caio. Uma releitura da própria teologia. Legal. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, perguntas, afirmações, testemunhos, muito bacana. Depois, se vocês puderem dar uma olhada, a gente vai ver o impacto disso na vida de muita gente que foi motivada pela conferência, e a gente tem aqui algumas perguntas, né? O Diego, o Bittencourt, está perguntando: Caio, seria interessante você mencionar breve o conceito sendo discutido acerca das igrejas B,
A gente vai conversar, Diego, na quinta-feira sobre o retorno dos encontros presenciais. E a gente pode passar por esse tema, vou falar com o Ricardo aqui, a gente passa por isso, é uma boa discussão em cima disso que o Fabrini falou, desse telemembro, desse novo tipo de membresia, né, que nós vamos ter. A gente vai contemplar isso na quinta, então fica aqui o convite. Tem outras perguntas, mas uma pergunta que eu chamo ela de quente, e vou passar essa bola para você, jogar você aí na fogueira. Nós estamos ao vivo, não dá para editar, né? O que dizer, essa pergunta do Bruno Veloso, sobre a polarização política e as igrejas? Nós vamos fazer essa pergunta para transicionar, para falar um pouquinho sobre algumas informações, ok? Nós falamos sobre o tema e agora eu estou usando essa pergunta do chat, dessa interação, para a gente fazer a transição para falar um pouco sobre o CTPI Experience. O que você tem a dizer, Ricardo, sobre a polarização política e as igrejas? Bom, eu diria que no Brasil, se não bastasse a crise sanitária que a gente viveu, nós tivemos também a emersão de uma crise econômica decorrente da sanitária e, sobreposta à econômica, uma crise política. Então, isso vai demandar das igrejas brasileiras uma visão muito sensível do que está acontecendo na vida da população brasileira, porque nós não passamos, como por exemplo na Itália, na Inglaterra, simplesmente uma crise sanitária. Nós vivenciamos uma crise sanitária, econômica e política. E, como consequência disso, nós vimos famílias se dividindo, amigos se separando, e igrejas tendo seríssimos problemas por causa do apego às ideologias. E eu acho que esse é um trabalho que a gente vai ter de restauração, mas eu diria, talvez nós vamos, a pandemia talvez acabe e o problema político no Brasil não vai acabar. Ano de 2022 ainda vai ser um ano tenso, um ano de eleições. E, assim, o que mais me preocupa é o fato que algumas pessoas perderam completamente a noção e a percepção de que a solução para os problemas da humanidade é o Evangelho. Não são as ideologias, sejam elas de direita e de esquerda. Isso não significa que nós, como cristãos, precisamos ser alienados. Não, pelo contrário, nós precisamos estar conectados à história e sermos agentes de transformação na sociedade. Mas nós não podemos perder a referência de que o problema central da vida humana não é resolvido. Não existe solução nem na ideologia de direita, nem na ideologia de esquerda. O problema do ser humano só vai ser resolvido se ele compreender e se ele se render ao Evangelho que nos é oferecido na pessoa de Jesus. É claro que a resposta que eu estou dando é rápida e simplista. Ela tem várias implicações, mas eu só estou pontuando o meu maior receio. Pessoas estão apaixonadas por ideologias e não mais pelo Evangelho. E nós, como líderes, precisamos perceber que muitas vezes nós estamos induzindo as pessoas a isso. Eu vejo líderes cristãos falando mais do seu apreço a determinadas linhas políticas do que do próprio Evangelho, do que do próprio Jesus Cristo de Nazaré. E nós precisamos resgatar a centralidade de Jesus na nossa mensagem, a centralidade do Evangelho nas nossas igrejas, e nós precisamos resgatar a nossa missão como igreja numa sociedade que está se tornando uma sociedade alimentada pelo ódio. Jesus, ele tem uma comunidade de discípulos que são conhecidos por serem pacificadores. E nós precisamos resgatar essa nossa identidade. Tem uma expressão que os meus filhos, né, usam, tem gente que gosta de ver o parquinho pegar fogo, né, pegar fogo no parquinho. E a gente percebe que essa tem sido uma característica do ambiente digital.
A polarização ela é potencializada nesse ambiente digital. Eu sou um rapaz jovem, né? E eu lembro que eu assisti a demolição do Muro de Berlim. E uma das coisas que eu fiquei assim muito na época pensando é, puxa, esse muro não foi construído da noite para o dia, né? As pessoas não acordaram, o muro estava lá. Esse muro foi construído, né? E essa reflexão que você faz, esses apontamentos e trazer isso também nessa discussão é importante para a gente perceber que, sem que a gente de fato esteja atento a isso, os tijolinhos do muro estão sendo construídos, né? Peça por peça, e quando a gente perceber, as nossas famílias e as nossas comunidades podem estar separadas por isso. Mas a nossa missão é uma missão de convergência, né? Como o Renato colocou, é um ambiente onde a missão e o evangelho passam a ser esse ponto de conexão. E a conferência, ela tem essa proposta. Se você quiser aprofundar nesse tema, a gente quer convidar você a fazer a sua inscrição para a conferência do CTPI 2021. Na tela agora vai aparecer aí para você o tema da conferência que nós falamos aqui, já fizemos toda a justificativa, refletimos um pouquinho, fizemos aí um drops, né, daquilo que vai acontecer. E você também tem agora a informação dos preletores, das pessoas que vão estar aqui com a gente nessa conferência que vai ser no formato híbrido. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E nessa plataforma que você está assistindo, já tem informações tanto da conferência, como também daquilo que nós vamos conversar daqui a alguns segundos, ok? Então fica aqui a dica para você, entra, acessa as informações da conferência, faça a sua inscrição se você ainda não fez, porque esse tema é um tema extremamente relevante para o momento que nós estamos vivendo, ok? E aí eu quero me conectar de novo aqui ao Ricardo, para a gente falar sobre o lançamento. Nós estamos aqui hoje, o Léo, o Fabrini, Renato, você, o Gustavo, toda a equipe nossa aqui conectada, toda no background aqui, para uma iniciativa nova, que é, inclusive, a resposta para essa pergunta, CTPI agora. Talvez já seja até um indicativo dessa nova fronteira da missão. Eu queria que você falasse sobre o nosso objetivo de estarmos aqui hoje, então, que é o CTPI Experience. Ok, Caio. Bom, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho só para o pessoal que nos acompanha e que está sempre com a gente nas conferências, Caio, se lembrar do seguinte: quando nós chegamos diante da pandemia em 2020, e nós tínhamos cerca de mais de 1.000 pessoas inscritas para a nossa conferência, que em tese aconteceria em agosto de 2020, nós decidimos fazer uma curva radical e nós fizemos uma conferência 100% digital. E para que as pessoas que estavam inscritas não se sentissem prejudicadas, nós oferecemos a elas gratuitamente a participação dessa conferência em agosto, mais a conferência desse ano. Ou seja, quem fez a inscrição para a conferência de agosto, de agosto de 2020, participou dessa conferência e vai participar dessa próxima com uma única inscrição. Agora, nós pensamos em como tornar essa conferência mais contextualizada a todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo. E, por exemplo, uma tese que eu tenho defendido é que a forma da gente se comunicar, ela está mudando. Esse monólogo que nós temos nas nossas pregações, com a geração mais jovem, não faz mais sentido. Então, nós vamos ter a conferência ainda com os preletores, ainda fazendo os seus monólogos e as suas pregações, como a gente gosta, o pessoal da geração mais velha. No entanto, 3 meses antes, nós vamos ter uma experiência completamente diferente, que vai estar baseada no diálogo com esses preletores. E eu tenho a expectativa de que a gente vai descobrir que a gente aprende muito mais quando a gente senta numa mesa para conversar com esses preletores, do que quando nós nos assentamos num auditório para ouvi-los
por 40, 50 minutos. Então, já já o pessoal vai tomar conhecimento, mas nós vamos ter várias propostas durante as próximas semanas de programas com os preletores, com outras pessoas que não são preletores da conferência, mas têm caminhado com o CTPI, e na base do diálogo. Nós vamos conversar sobre vários temas e eu tenho certeza que essa vai ser uma experiência altamente rica para todos nós e uma grande descoberta desse novo mundo, onde a gente aprende dialogando, conversando, levantando perguntas e buscando junto respostas. Uma mudança de linguagem, né? É Aham. uma mudança de interação, e acho que isso é fundamental. E aí eu quero conectar com o Fabrini, para que o Fabrini fale para a gente, pessoal que está acompanhando, conectado. E aí é interessante, porque eu até me esqueci aqui de dizer, tem pessoas que estão nos acompanhando ao vivo e tem pessoas que vão nos acompanhar on demand, que já faz parte, inclusive, dessa mudança de linguagem. Então, eu Sim. quero que o Fabrini fale um pouquinho sobre os benefícios do CTPI Experience. Olha, como foi dito no início, né, quando a Gretchen explicou o avanço, né, do CTPI, como a gente foi progredindo, a gente sempre foi lidando com as novidades que surgiam e oferecendo sempre o melhor. Diante dos desafios que a gente encarou na chegada da pandemia, tendo que refazer toda a conferência de 2019, pensando em 2020, a gente vem conversando com regularidade, muito recentemente, para saber que movimento a gente pode fazer. E surgiu essa ideia do CTP Experience com o objetivo de oferecer muito conteúdo. Então, uma das coisas que a gente se orgulha muito é o fato de a gente oferecer para a igreja brasileira muito conteúdo. Então, a diversidade de assuntos que serão abordados aqui é imensa. Então, isso vai abarcar ensino de criança, música na igreja, desafios pastorais, reflexão teológica, tem muito conteúdo diversificado. Então, a gente consegue alcançar uma gama gigante de pessoas, pastores, líderes, professores, membros da igreja que estão envolvidos com algum serviço. Então, a primeira coisa é a diversidade, é um catálogo gigante de temas que vão ser abordados nesse período pré-conferência. Então, só por isso já é uma coisa incrível, já é uma coisa espetacular. Além de tudo, existe a empolgação de ser uma experiência nova, uma coisa que a gente está operando e dominando na medida em que vai fazendo. Então, isso traz um entusiasmo, né? A gente está vivendo esse momento aqui, está sendo extremamente positivo, legal demais ver a gente se comunicando com todo mundo e esse sentimento, essa empolgação, essa alegria, com certeza vai se refletir em todos os encontros que serão oferecidos aqui no CTP Experience. E como a gente está vendo, a liberdade para conversar, a fluidez do pensamento, o fato da gente ter esse formato de conversa faz com que a nossa cabeça se abra para um monte de construções que no formato mais rígido a gente não consegue. Quando a gente vai dar uma palestra, a gente fica preso ao PowerPoint, ao tema. Aqui não, a nossa mente ela fica fazendo muitas conexões porque existe uma direção, mas a gente tem mais liberdade. Então, esse dinamismo na comunicação, de um levantar a mão e pedir para colocar em virtude do que o outro falou, também vai trazer muito acréscimo, Caio, a tudo isso, né? E é interessante, porque quando a gente fala na mudança, nos novos desafios, né? Eu vejo isso pelos meus filhos, né? E os professores usando plataformas, recursos, e o CTPI está dialogando e se conectando a uma nova forma, uma nova maneira. E aí eu quero conectar aqui o Renato para ele fazer um resumo desse programa, que é muito interessante para você que está nos acompanhando, nos assistindo, você se conectar a isso também. Renato? Vamos lá. A gente tem alguns programas, né, que vão acontecer e que vão ser bênção, certamente. O primeiro deles chama-se Pastorais de Reconstrução. Esse programa vai ser fundamental para a gente ouvir pastores mais maduros, mais experientes e podermos aprender com eles. O segundo programa chama-se Replay, que nada mais é do que a apresentação de alguns conteúdos interessantes, de conferências, fóruns,
que fizeram parte da nossa história e que ainda acrescentam na nossa vida. Um outro programa chama-se Caixa de Ferramentas, Potencializando Ministérios Essenciais. Aqui a gente vai entrevistar algumas pessoas e a gente vai dialogar sobre iniciativas ministeriais que fazem toda a diferença. Também um programa chamado Podcast Experience. Toda semana, um novo podcast para a gente poder crescer juntos. O outro programa é Papo Cabeça, Convergência na Missão. Um videocast interativo com a presença de pastores e líderes relevantes no cenário atual, discutindo e convergindo a respeito dos desafios da missão na igreja. E, por fim, a gente tem esse programa TBT, que vai ser um momento especial para que algumas pessoas que participaram das nossas conferências possam indicar momentos expressivos, momentos marcantes e que precisam ser trazidos à tona novamente para que a gente possa aprender, guardar e refletir sobre eles. Ou seja, tem muito conteúdo, uma plataforma riquíssima que certamente vai nos abençoar nessa reflexão que o Fabrício diz que é tão importante em meio à tendência de simplesmente reagirmos às situações e demandas ao nosso redor. Legal. Eu acredito que quem está assistindo já está acessando a plataforma do CTPI Experience e você pode aí olhar toda a programação, os recursos que vão estar disponíveis para você. E o Léo vai completar essas informações agora, falando um pouquinho a respeito de como você vai participar e como você pode participar do CTPI Experience. Léo. Então, eu quero trazer uma boa notícia para quem está nos assistindo, porque essa semana, não é, aqui em homenagem aos 4 diretores que estão aqui, nós estamos oferecendo para vocês 40% de desconto somente essa semana, para você poder acompanhar tanto a conferência num pacote super especial, uma super promoção da conferência, mais o CTPI Experience. Então, essa semana você pode adquirir esse pacote com 40% de desconto, somente essa semana. Lembrando que, por exemplo, em setembro, esse pacote vai custar R$700. E essa semana ele vai sair para 360, você vai ter acesso à conferência e ao CTPI Experience. E outra coisa, esses R$360 desse pacote poderá ser pago em 10 vezes, 10 de R$36. Você tem que investir, meu querido. Se você quer avançar na missão, na reflexão, tem que investir. É um investimento muito pequeno para um grande benefício para a sua vida e para a vida daqueles que vão te ouvir. Lembrando sempre que o CTPI ele oferece um material de extrema excelência, porque nós acreditamos que a excelência mora nos detalhes, tá bom? Puxa vida, eu ia perguntar por que o Léo ficou responsável de falar sobre vendas, né? Mas o nosso Sayum já demonstra através da maneira como ele comunica, né? Ô, Renato, a veia. Eu achei que ele ia fazer algum cupom de desconto para doar algum livro aí, algum comentário bíblico que ele tem aí. Eu vi alguns Rapaz, comentários. Você já viu o Sayum doar alguma coisa? Ele nunca pagou uma Coca-Cola pra gente. Mas eu dou meu amor e minha atenção a todos vocês. Se você podia lançar, se você fizer a inscrição e gerar um cupom aí, ganha alguns livros da biblioteca do Sayum. Ou pelo menos algum livro da sua autoria, né, Léo? Opa, tem alguns. Quem sabe? Graças a Deus. A voz está me dizendo que eu preciso corrigir o cupom que está aparecendo, né? Já está aí no chat, que é 40 off, 4, ok? 0 off. 40 off é o cupom de desconto para você que está assistindo, ok? Se você fez a sua inscrição para a conferência do ano passado, eu estou aqui ouvindo bem devagarzinho a voz para não errar e não para não cair no delay, né? Você também tem acesso e direito ao CTPI Experience, ok? Olha, você vai receber as instruções ainda essa semana até a próxima quinta-feira, ok? Quero que o Ricardo faça algumas observações finais. Como vocês ouviram aí,
se você não fez a sua inscrição o ano passado, você tem que fazer a sua inscrição agora para participar do CTPI Experience e da conferência. Na verdade, você vai ter uma conferência durante 8 semanas, que é o CTPI Experience, e depois uma conferência num formato mais usual que nós estamos acostumados. Agora, se você fez a sua inscrição no ano passado, você está levando a conferência do ano passado, o CTPI Experience, e a conferência CTPI 2021. Agora, eu preciso dar uma última informação muito importante, ou para deixar claro para todo mundo. Nós temos falado que a nossa conferência, na última semana de setembro de 2021, nós estamos querendo fazer uma experiência híbrida. E por híbrida, nós estamos entendendo que algumas pessoas já vão poder estar presentes na conferência, outras pessoas não vão poder estar presentes na conferência, mas não vão deixar de participar da conferência. Até eu queria que você entendesse algumas coisas. Hoje, no contexto brasileiro e, por exemplo, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, não depende de nós decidimos, vamos ter um evento. Os eventos ainda não são permitidos, mas nós estamos na expectativa de termos, sim, a possibilidade de realizar um evento presencial com um número, talvez reduzido ainda de pessoas. Por isso, você, quando faz a sua inscrição, é importante você ter claro isso. Você não está fazendo a inscrição para participar de um evento presencial. Você está fazendo a sua inscrição para participar de um evento híbrido. Legal. Se você, naquela ocasião, tiver condição de participar, tendo sido vacinado, e na sequência das inscrições, nós ainda tivermos vagas para o presencial, joia, você vai estar por lá. Mas se não tiver, você não vai perder todo o conteúdo que vai ser oferecido, porque a mesma qualidade que nós tivemos na nossa conferência digital em 2020, eu garanto para você que nós vamos ter uma qualidade ainda maior, superior, na conferência 2021. Por sinal, você que vai participar do CTPI Experience, você vai ver que a plataforma ela é fantástica. E, Caio, só deixando claro para o pessoal, né, o pessoal que faz a inscrição ou que tem o direito, pode ter acesso ao conteúdo em tempo real ou on demand, certo? É isso mesmo? Exato. Joia. E isso é um ponto de conexão para quem fez, tem direito, e quem vai fazer também participa do CTPI Experience. Eu tenho usado a expressão como se fosse um plus, né? Você participa e já entra nessa plataforma que é o CTPI Experience para participar dessa nova linguagem, desse novo formato. Isso é um ponto importante. Não é um custo a mais, mas é algo que está dentro da proposta da conferência. Eu acho que isso é uma coisa interessante para você que está participando, você que já fez inscrição ou você que vai fazer a sua inscrição, ok? Para terminar aqui, eu quero convidar você. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre um tema que tem sido uma das perguntas recorrentes, né? Como que tem sido o retorno dos cultos presenciais? Não só com a experiência de pastores aqui no nosso país, mas nós também teremos parceiros, como o Ricardo falou, amigos, que compartilham da visão do CTPI, relatando as experiências que esses pastores tiveram nas suas igrejas, e especialmente aqui lá nos Estados Unidos. Então, como há esse delay, eles estão alguns passos à frente. Como tem sido esse retorno? Quais as consequências? Como que a comunidade está voltando? Eu sei que isso tem sido a sua preocupação e, por isso, quinta-feira, nós vamos conversar sobre isso, nesse mesmo formato, essa mesma linguagem de interação, e quero convidar você a participar. Antes de encerrarmos, eu quero que você fique aí conectado. Nós vamos passar um vídeo com os nossos patrocinadores, mas eu quero agradecer aqui ao Ricardo, ao Léo, ao Renato, ao Fabrini, viu? Também ao Costa, que deve estar aí acompanhando. Não sei se ele está tomando Eprotein já, se já está liberado a receita médica para tomar o Eprotein. Mas Costa, nosso abraço para você.
Léo, Fabrini, Renato, a nossa gratidão pela disponibilidade, viu? De todos vocês. Caio, se me permite, eu queria só também registrar um Claro. abraço para os outros amigos que foram diretores, passaram por aqui, né? O Daniel, o Badu, vocês fazem parte dessa história, a gente guarda vocês no coração e vocês não pagam aluguel, tá bom? Agradecer também ao Gustavo, que sempre está por trás de tudo que acontece aqui e tem sido uma figura fundamental no desenvolvimento do CTPI nos últimos anos. Legal, legal. O Ricardo enfatizou, e a gente percebeu na fala de vocês, a importância de parceiros para que tudo isso aconteça, né? E nós temos hoje a possibilidade de apresentar 2 parceiros. Essa tem sido uma linguagem importante que tem sido fundamentais, por exemplo, para esse projeto como o CTPI Experience. Eu quero convidar você a assistir e a conferir. E também nós nos encontramos na quinta-feira, 19h30. Até lá, uma boa noite, fique com Deus. O Logos é o software bíblico mais poderoso do mundo. Ele trará mais eficiência e clareza aos seus estudos. Imagine fazer uma pesquisa completa sobre um tema ou palavra em apenas 2 segundos. Isso mesmo, 2 segundos. Em sua biblioteca de papel, essa pesquisa poderia levar 15 horas. O Logos é a ferramenta que lhe auxiliará no ministério de pregação e ensino da Palavra de Deus. Com o Logos, você pode ter todos os seus sermões reunidos em um único lugar. Poderá criar séries de sermões com outros pastores da sua igreja, tudo de maneira rápida e segura. Acesse nosso site e saiba mais. pt.logos.com. Logos. No Brasil, os pobres são mais de 5 milhões de crianças vivendo em situação de miséria. Para mudar essa realidade, a ONG Child Fund Brasil se uniu a grandes igrejas cristãs na criação do programa Ponte Social, para levar transformação e esperança para quem mais precisa. Junte-se a essa missão e compartilhe dos ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo. Apadrinhe uma criança.